estamos de volta aqui no Paideia e já com a presença de Daniel Leiva, que é professor da UFSCar, do Departamento de Engenharia de Materiais, é coordenador do curso de graduação em Engenharia de Materiais e também é coordenador institucional do NIT, que é o Núcleo de Informação Tecnológica em Materiais aqui da UFSCar. Daniel, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, no meio das comemorações, inclusive, dos 45 anos do departamento e para fechar esse Paideia aí em 2017. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Para nós é uma satisfação ter essa oportunidade aqui de conversar um pouco sobre o que a gente faz no DEMA. A gente, há 2 programas, conversou com o professor Anchieta. A gente começou, como a gente faz aqui no programa normalmente, falando já da área de engenharia de materiais. Mas imagino que cada um que conta essa história tem aí alguns detalhes diferentes. Então, queria que a gente começasse também com você apresentando para o nosso público o que é a engenharia de materiais, qual é o objeto dessa ciência, mas também falando do engenheiro de materiais em atividade não só na universidade, mas na indústria, no mercado. O que faz também o engenheiro de materiais? Sim, a gente é formado, a nossa formação de engenheiro de materiais, ela é baseada em 4 aspectos, em correlacionar 4 aspectos, que é a estrutura do material, a estrutura interna, o processamento do material, que é o que gera essa estrutura. Cada tipo de processamento gera uma estrutura diferente. De outro lado, essa estrutura ela proporciona diferentes propriedades do material, que por sua vez leva às aplicações. Então, o curso de graduação ele é baseado em possibilitar o estabelecimento dessas correlações entre esses 4 aspectos. E um problema de engenharia, qualquer que seja, relacionado com materiais, e muitos são, porque entre uma ideia e um produto, entre uma ideia e um processo, sempre tem um material para concretizar essa ideia. Você pode abordar a partir de qualquer um desses aspectos e correlacionando com os outros. Então, a gente pode dizer o seguinte, que num time de engenharia, o engenheiro de materiais é quem vai trazer essa visão das correlações. Ele vai participar, muitas vezes liderar uma equipe, usando esses conhecimentos. E você fala de um lado do material, com a sua estrutura e com as suas propriedades, e aí a gente chega até as aplicações. Esse processo, em que direção ele vai, ou ele vai em ambas as direções? Então, você conhece as propriedades, você conhece aquele material, e aí você pensa em aplicações, ou você tem necessidades já nas aplicações, e aí você vai desenvolver, por exemplo, ou buscar um material que melhor se adeque a essas aplicações? Ou as duas coisas? As duas coisas são possíveis, porque é possível imaginar um material que sai das bancadas de laboratório, um material novo, um novo material por algum aspecto. Então a gente vai precisar encontrar um nicho para ele ser útil, não é? Então existem exemplos de materiais que saíram dos laboratórios e foram ganharam vida, né, nas aplicações. Mas o mais comum é o contrário, porque existem as necessidades dos usos e uma quantidade muito grande de materiais. Eu costumo dizer na disciplina de seleção de materiais que eu ofereço, que são em torno de 200 mil tipos de materiais. É uma estimativa meio por alto, assim, mas ela é baseada em estudos que conformam essa variedade muito grande. Então, qual é o melhor material? Essa pergunta motiva uma área dentro da engenharia de materiais, que é a seleção de materiais. Qual o melhor material a ser escolhido para cumprir aquela missão, né? Cumprir aquele uso e satisfazer uma necessidade. E, obviamente, que ninguém vai ser perfeito. Nenhum material vai cumprir todos os requisitos, todos os objetivos. É uma questão de compromisso, de encontrar, o grau de escolha que eu tenho, qual que é a melhor escolha.
E hoje em dia a gente poderia falar em uma ou algumas aplicações, alguma área que apresentam um maior desafio para a engenharia de materiais, assim, uma classe de materiais ou um tipo de aplicação, na verdade, que hoje em dia ocupa os engenheiros de materiais e a pesquisa em engenharia de materiais? É difícil dizer, porque é uma engenharia de engenharia, a engenharia de materiais. Quer dizer o seguinte, uma engenharia que serve a outras engenharias também, não é? Então, como eu disse, em qualquer produto tangível, ele precisa, né, de um material. Então, é muito pervasivo, entra em todas as áreas, todas as indústrias. Mas a gente pode falar em tendências, tem coisas que estão mais em evidência. Por exemplo, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande para nós e para as próximas gerações de engenheiros de materiais, para todos, na verdade, todos os profissionais, mas todos os cidadãos, mas principalmente para o engenheiro de materiais, a questão da sustentabilidade, não é? É uma responsabilidade muito grande. No mundo dos recursos escassos, como você lida desde a escolha do material, que a gente comentou, até os processos de fabricação, descarte, redução, reutilização. Então essa é uma grande tendência. Relacionado com isso, também é energia, né? Materiais para energia. Materiais para a saúde, que é outra prioridade. A gente tem que conseguir fazer materiais cada vez mais eficientes e mais baratos. A questão de transportes, não é? Elas são todas correlacionadas, essas questões, mas também é uma prioridade. Várias apontando para a sustentabilidade. Para a sustentabilidade. Eu acho que é um grande tema, não é? É uma coisa que a gente tem que pensar realmente em cada ação. Quer dizer, eu preciso daquele canudinho de plástico, eu preciso dele mesmo para sugar a minha bebida, depois o que eu vou fazer com ele, né? Então, como que a gente lida com questões mais simples? Outras podem ser mais complicadas, né? Eu tenho uma filha pequena, então estou com a rotina de trocar fraldas. E essas fraldas, a gente fica assustado com o volume, com a quantidade, vão para onde, não é? Então, é um tema realmente... Para escolher um, eu ficaria com esse. Ok? E vamos agora falar um pouquinho da engenharia de materiais aqui na UFSCar, que essa nossa conversa acontece nesse momento em que vocês estão celebrando aí os 45 anos do departamento, que é, de certa forma, a história também da engenharia de materiais no Brasil e na América Latina, e a história da UFSCar, né? Que a UFSCar vai daqui a pouco completar 50 anos e começa também com o curso de engenharia de materiais. E você tem uma trajetória aí muito próxima desse curso também, você é graduado, mestre e doutor aqui na UFSCar. Sim. Então, desse lugar, e agora como coordenador do curso, né, responsável aí por pensar a formação dos próximos engenheiros de materiais, como que você olha para essa história, tanto de 45 anos, mas esse pedaço aí também que você pôde acompanhar mais de perto, como as coisas mudaram, qual foi a contribuição do tema para a universidade, para o Brasil e para a engenharia de materiais, né? Sim. Escapei um pouquinho das comemorações que estão acontecendo nesse momento, lá no Teatro Florestan Fernandes. Hoje é o workshop de pesquisa que está acontecendo. Na sexta-feira, amanhã, não é? A gente vai falar principalmente sobre ensino e sobre onde estão os profissionais da engenharia de materiais no Brasil, porque são mais de 2.000 já engenheiros de materiais da UFSCar. Eu entrei como estudante em 98, então já são, ano que vem, 20 anos já que eu acompanho. Desses 45, realmente pude acompanhar, viver uma parte aí considerável. E o que aconteceu foi o seguinte nesse período. O nosso curso aqui é pioneiro
no Brasil e na América Latina. Então, passamos da década de 1970, que é quando o curso começou, até 2017, nós passamos de um curso para mais de 50 cursos, 55, 56, não sei exatamente, sempre tem um número, sempre muda, né? Então, está perto de 55 o número de cursos no Brasil. E certamente o DEMA contribuiu bastante para essa democratização do acesso à engenharia de materiais. Ele deve estar em quase todos os estados, se não tiver em todos os estados, em instituições públicas. Quer dizer, nosso curso, nosso departamento, teve uma participação importante nessa ampliação da formação de uma carreira que é estratégica para o Brasil. Porque se é uma engenharia, uma engenharia de indústrias, nós precisamos disso para desenvolver o país, não é? Então, desde produtos mais simples até outros mais elaborados. Então, eu falei agora há pouco de produtos como um canudinho, como uma fralda. A gente pode lembrar da indústria aeronáutica, que também é forte no país, na indústria da construção civil. Então, nós precisamos, para ter desenvolvimento, ter a indústria sadia. Então, o que eu vi nesse tempo foi essa ampliação da formação e, pouco a pouco, ser uma carreira mais conhecida. Uma outra coisa que a gente fica contente é o fato da formação, a qualificação dos nossos estudantes ser reconhecida no exterior. Eu mesmo, eu tive por um ano na França, em Grenoble, já em 2008, né? 10 anos depois de entrar como aluno de graduação, fazendo uma parte do doutorado, que foi um doutorado em cotutela. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um motivo de orgulho. Eu senti lá, eu me senti em igualdade com os colegas franceses. Então, é um orgulho não para mim, para nós, enquanto curso, enquanto departamento, de conseguir, não é? Formar pessoas em boas condições. E aí eu gostaria de incluir a pós-graduação também, não só a graduação, mas a nossa pós-graduação é muito boa e considerada de nível internacional. E você está falando da formação e justamente nas comemorações você ficou responsável pelo workshop de ensino. Sim. E aí me chamou a atenção ali, tanto essa preocupação com o ensino, mas tem uma das mesas, por exemplo, que vai falar de iniciativas aí de metodologias ativas. A gente está mais acostumado a ouvir falar do tema e da engenharia de materiais com todas as suas conquistas justamente na pesquisa e mesmo a pós-graduação, é um programa de excelência. Mas eu percebo que há uma preocupação, então, também com a qualidade e, de certa forma, até a modernização da formação que está sendo oferecida, então, quais engenheiros de materiais vocês estão formando. Então, eu queria que você falasse um pouco o que motivou tanto a estruturação da programação do workshop, mas quais são as questões aí que vocês estão pensando e que experiências, por exemplo, de novas metodologias de ensino são essas que vocês estão vivenciando no curso? Outro indicativo de qualidade, né? É a questão de alunos nossos, eu não estou falando de mim, estou falando de alunos da graduação que participam de um programa Brafitec, por coincidência com Grenoble também, com a França. Então, eu acho que já há 12 anos existe esse programa, em que nossos alunos vão para lá, fazem 1 ou 2 anos e têm um duplo diploma, então um diploma pela UFSCar e pela Universidade de Grenoble, e nós também recebemos estudantes de lá. Então, é um termômetro importante quando a gente vê o sucesso dos nossos estudantes lá e os estudantes que vêm para cá também, aprendendo conosco, interagindo com os outros estudantes, né? Então, é um outro indicativo de sucesso. Mas você estava perguntando mais sobre pesquisa, ensino, metodologias ativas, né? Essa prioridade que nós
estamos dando cada vez mais para o ensino, principalmente ensino de graduação. Eu percebo, inclusive, uma preocupação de entender que novas metodologias podem ser aplicadas, que transformações talvez sejam necessárias, porque o mundo vai mudando e essa formação vai mudando também, né? Sim, sim. É o seguinte, eu entendo, e muitos compartilham, no curso a gente tem conseguido apoio importante, tanto dos estudantes quanto dos colegas, de que é a nossa função primeira, não é? Afinal de contas, nós somos professores. Então, quando a gente se apresenta, nós somos professores, somos também pesquisadores, e é muito importante a pesquisa, a extensão, atender a comunidade, mas porque isso fortalece o ensino. Então, a lógica é essa na universidade, né? Em primeiro lugar, nós somos professores. Então, realmente, tem que ser a prioridade. E nós estamos trabalhando nesse sentido, com bastante apoio. E vemos que a modernização, né, ela é necessária. A universidade precisa atender uma clientela que é diferente, que está em constante evolução, que é muito mais ligada em tecnologia, em redes sociais, que aprende de outras formas. Então, nós estamos atentos a isso, tentando nos capacitar e trabalhando próximo ao estudante, porque nós entendemos que para aprender é preciso fazer. Isso está no nosso projeto pedagógico do curso. Você aprende de verdade quando você faz alguma coisa. Não é à toa que as empresas valorizam tanto a tão falada experiência. Você tem experiência? Por quê? Porque a experiência ela traz o saber, traz o conhecimento. Então a gente quer fazer isso dentro da sala de aula, não é? E é algo que já é aplicado com sucesso há algum tempo, ou há um bom tempo, por vários colegas. Tem vários colegas que têm iniciativas muito interessantes de aprendizagem ativa já há muitos anos. Então, agora que nós estamos em parceria com a SEAD, com a Prograde, buscando formação, às vezes um colega vem dizer, nossa, isso tem esse nome, eu já fazia essa pedagogia diferente e não sabia. Mas para nós é isso, o modelo expositivo, simplesmente estar exposto a uma fala, a um conteúdo, isso claramente não é suficiente, né, para aprender. A gente precisa muito mais do que isso, precisa fazer as coisas. Você falou também sobre pesquisa, não é? Qual forma melhor de estudar do que fazer pesquisa, não é? Então, é um indicativo de qualidade. Existe até o termo, o conceito, universidades de pesquisa, porque isso traz um ganho de qualidade para o ensino. Os professores fazendo pesquisa, a existência da pós-graduação, que essencialmente é pesquisa, né? Tem as disciplinas, mas essencialmente são trabalhos de pesquisa. Isso traz rebatimentos positivos para o ensino de graduação. Então, para nós é muito clara essa prioridade no ensino, mas que nós precisamos trabalhar com pesquisa e também fazer extensão, estar em contato direto com a comunidade, com a realidade, porque isso te traz o contexto. Qual o melhor material? Foi a pergunta que eu coloquei antes. Mas qual é o contexto? Qual é o melhor material para a França? Será que é o melhor material para o Brasil? Você perguntou sobre necessidades, né? Tendências. Elas são locais também. Elas não são só globais. Então, isso você aprende fazendo pesquisa. Queria que a gente agora falasse, então, sobre a sua pesquisa. Você já vem aí, pelo menos desde o mestrado, se dedicando bastante à área de materiais para armazenagem de hidrogênio. Mas antes de você falar da sua pesquisa especificamente, que você apresentasse por que o hidrogênio, né? A gente ouve falar muito do hidrogênio associado à questão de produção de energia, como fonte energética. Por que há tanta expectativa e tanto trabalho direcionado ao hidrogênio hoje em dia? O hidrogênio ele é considerado o combustível do futuro
já há um bom tempo a gente vê nas revistas de divulgação essa promessa, não é? Eu não sei, eu arriscaria década de 50, década de 60. Assim. E ele já é utilizado em várias indústrias, né? E muitas ou todas as grandes montadoras têm protótipos de carros a hidrogênio usando células a combustível, mas ainda não está na prateleira, por assim dizer. Porque tem duas grandes indústrias que estão muito interessadas em mobilidade, que são a indústria automobilística e a indústria do petróleo, que são muito poderosas. Então tem a parte econômica, tem a parte política. Mas por que ele está em voga? E continua sendo uma alternativa que muitos apontam como de futuro, mesmo frente ao carro elétrico, não é? A gente tem ouvido falar muito de carro elétrico hoje em dia e as principais companhias têm protótipos também de carro elétrico. Mas quanto pesa a bateria de um carro elétrico, ou as baterias? É um conjunto muito pesado, pode chegar a 500 quilos. Então tem esse problema. O que nós vamos fazer com essas baterias quando elas terminarem sua vida útil? O hidrogênio, como vantagens, ele tem o fato de poder ser obtido a partir da água, em princípio usando um ciclo fechado e uma fonte de energia renovável como o sol. Então é uma coisa muito interessante, né? Se produzir hidrogênio a partir da água usando renováveis. Principalmente porque as renováveis, elas têm a questão do ciclo de oferta, não é? E demanda do uso dessa energia, se a gente pensar em vento, em sol, são coisas intermitentes. Então se eu puder usar essa energia primária para produzir hidrogênio, que depois eu guardo, armazeno de uma forma segura e efetiva para usar depois, produzindo apenas água como subproduto e bastante energia, é algo interessante. Então, por isso que já há bastante tempo o hidrogênio é considerado combustível do futuro. Imaginar um combustível, um vetor energético, que vem de renováveis, vem da água, produz água como subproduto, então um ciclo fechado, e bastante energia, usando uma célula combustível, que é mais eficiente que o motor de combustão interna. Então realmente é uma ideia bastante atrativa, mas é necessário avançar em vários temas, desde a produção de hidrogênio até a utilização, né? Isso tem que chegar, como o posto de gasolina chega perto de todo mundo, o hidrogênio teria que chegar perto de todo mundo, tá? 5, 10 minutos de cada casa. Então tem muita tecnologia para desenvolver e para comprovar que funciona. E onde entram os materiais? Por que também são necessários novos materiais ou decisões sobre materiais para o uso e armazenagem do hidrogênio? Teria muitos problemas de materiais nessa cadeia toda, desde a produção do hidrogênio até o uso na célula combustível, né? Vou recortar um pouquinho para aquilo que a gente faz aqui no DEMA, com a ajuda de vários outros colegas no nosso grupo, e de vários alunos de pós-graduação, iniciação científica também, que é a questão da armazenagem, né? A armazenagem do hidrogênio de uma forma compacta e segura. Sempre na indústria e na aplicação você tem que pensar em segurança. E isso se impõe uma vez que é um material que libera maior quantidade de calor quando utilizado. Ele é o combustível químico com maior poder calorífico. Então essa questão da segurança se impõe. Vou colocar no meu carro um cilindro com bastante hidrogênio, né, que tem um poder calorífico alto, e esse tanque, se for hidrogênio gasoso, vai ter que estar a 700 bar, que é bastante também. Os cilindros que a gente vê em laboratório, eles têm 200 bar.
Então tem a questão de compactar e a questão da segurança. Nós trabalhamos com materiais que reagem com hidrogênio, formam um sólido, um hidreto, uma combinação metal-hidrogênio. E esse hidreto, por exemplo, MgH2, ele tem nesse pó, nesse sólido, tem mais hidrogênio que magnésio, né? Um magnésio para 2 hidrogênios. E está armazenado de uma forma segura e compacta, porque eu trouxe para o estado sólido. Então ele está o mais próximo possível do que ele podia estar um átomo em relação ao outro. Só vai liberar hidrogênio, nesse caso do MgH2, o hidreto de magnésio, se for aquecido. Se eu aquecer, o hidrogênio sai. Se eu cortar o aquecimento, ele para de sair. Então, essa é a ideia de usar hidreto. Compactar o hidrogênio para transportar e usar de uma forma segura. Agora, tem vários problemas para serem resolvidos, né? Por exemplo, essa temperatura ela é muito alta. Quer dizer, você tem que poder liberar, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar para diminuir essa temperatura de operação. Os métodos mais efetivos para diminuir essa temperatura são caros ainda, ou relativamente caros. Então, a gente precisa desenvolver outros processos que sejam mais adequados. Então, aí existe bastante trabalho para os engenheiros de materiais. E outros pesquisadores, né, que sempre somam ao time, porque hoje em dia nós temos engenheiros mecânicos trabalhando conosco, porque a questão do tanque passa pela transferência de calor, químicos, né, físicos trabalhando conosco. E é uma característica também da engenharia de materiais. Essa interdisciplinaridade. Exatamente. Juntar competências e muitas vezes não é uma pessoa que vai trazer todas essas competências. É uma equipe, não é? É uma equipe que vai trazer e nós vemos como, falando em tendências, cada vez mais para resolver os problemas nós precisamos dessas competências diversas que vêm normalmente de pessoas diferentes também. Então a gente precisa ensinar isso na graduação e na pós-graduação. Como lidar com uma equipe diversa, né? Diversa. Isso, a gente volta, de certa forma, ao início da nossa conversa. Nosso tempo acabou aqui hoje. Queria agradecer por essa conversa e dizer que é uma honra para o Paideia a gente encerrar aí o ano falando com você, mas também trazendo a engenharia de materiais nesse momento em que ela completa aqui na UFSCar, o departamento, os seus 45 anos. Muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Obrigado a vocês, um prazer para nós. E com isso a gente termina esse Paideia, então, nosso último programa de 2017. Eu me despeço agradecendo você que esteve com a gente aí em um ou em vários programas durante esse ano. Foi o nosso primeiro ano fazendo Paideia aqui também em vídeo. Eu, particularmente, quero dizer que eu me diverti, principalmente me senti muito privilegiada por todas essas conversas que eu pude ter aqui. Foram 28 entrevistados e entrevistadas. Eu agradeço, então, cada um desses entrevistados e peço a vocês que mandem para a gente os comentários, a avaliação desse primeiro ano. Agora a gente para um pouquinho para planejar a próxima temporada e essa avaliação vai ser considerada e é muito importante para a gente nesse processo. A gente volta em 2018, depois do Carnaval, nos canais do Lab, no site, no Facebook, também aí com os podcasts nos principais agregadores, estamos no Deezer, Google Play, iTunes, entre outros. Talvez a gente fique pela primeira vez fora da Rádio UFSCar, infelizmente, mas a gente está aí buscando alternativas também para os nossos ouvintes fiéis, que a gente sabe que a gente tem no rádio. Mando um abraço agora também para o Gustavo, para o Adilson, e um obrigado aqui muito especial e parabéns para a equipe que esteve com a gente todas as sextas-feiras. A gente grava o programa aqui às sextas.
Vocês não veem eles no vídeo, não ouvem, mas eles são tão importantes quanto a gente aqui na frente das câmeras para o Paideia ir ao ar todas as terças-feiras. Um bom fim de ano e que 2018 seja um ano melhor para cada um de nós e para a educação, a ciência e a tecnologia brasileiras. A gente ainda se vê em Mídia e Ciência, mas aqui no Paideia, por enquanto, é só. Um grande abraço, boa noite, até o ano que vem.